Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês também estejam bem. Tá todo mundo preparado para a nossa aula de hoje, não tá? Nossa aula de hoje é de Geografia do EJA, fase 1 e 2. Eu me chamo Michele e a nossa aula de hoje está um pouquinho diferente. Por quê? Hoje nós vamos fazer um quiz de perguntas e respostas daquilo que nós estudamos durante o nosso tempo aqui juntos, tá certo? Então, por isso que não tem aquela parte de expectativa de aprendizagem, tá bom? Então, vamos lá. O que é que nós vamos fazer hoje? O que é que nós vamos estudar hoje? Um quiz de perguntas e respostas. São atividades, né? Com perguntas e respostas sobre o que nós estudamos anteriormente. E aí, o que foi que nós estudamos anteriormente? Nós tivemos isso aqui um pouquinho mais, sabe, do que nós vimos aqui nas nossas aulas da TV. E aí nós estudamos sobre paisagens, tipos de paisagens, elementos naturais e modificados da paisagem, estudamos o campo, o trabalho do campo, agricultura, os tipos de agricultura, pecuária, tipo de pecuária, extrativismo, os tipos de extrativismo. Falamos sobre os universos, os elementos do universo, planeta, meio de comunicação, inovação tecnológica, os movimentos da Terra, meio ambiente. Tivemos um mês que nós falamos sobre a Batalha do Monte das Tabocas, clima, vegetação, as regiões do Brasil, aspectos sociais, culturais e econômicos de Pernambuco. Falamos também sobre patrimônio natural e preservação. Falamos de várias coisas, tá certo? E aí eu peguei alguns desses assuntos e trouxe aqui para a gente fazer a nossa revisão do nosso quiz, tá bom? Então, vamos começar, né? Vai ser muito fácil, muito simples. Todo mundo vai acertar, tenho certeza. Primeira questão que eu trouxe aqui. Enumere a segunda coluna a partir da primeira, com bases dos conceitos de paisagem natural e paisagem cultural. E aí eu vou ter aqui a primeira coluna, que tem número 1, paisagem natural, número 2, paisagem cultural. O que eu achar que for paisagem natural, eu vou botar dentro do parênteses número 1. O que eu achar que for paisagem cultural, vai ser o número 2 que eu vou colocar. Então, gente, lembra, paisagem natural é aquela que está lá na natureza, que não foi tocada pelo homem. Paisagem cultural ou modificada, também pode ser chamada, é aquela que o homem já passou por lá e já fez alguma alteração, tá certo? Só para a gente relembrar. Então, temos o primeiro aí. Um parque ambiental construído pelo homem é uma área antrópica, portanto, cultural. Se foi construído pelo homem, ela não está intacta na natureza, né? Então, ela é paisagem cultural, tá certo? E aí, essa tá bem fácil, porque ela já diz ali, construída pelo homem. Uma reserva representa uma área natural que foi conservada, não tendo sido ocupada pelo homem, pelo ser humano. Olha, se ela está preservada, está conservada e não foi tocada pelo homem, é uma paisagem intacta, né? Uma paisagem natural. Então, a gente vai e coloca o número 1. Um motel fazenda, mesmo apresentando elementos da natureza, é uma área geograficamente transformada e utilizada economicamente. Ora, se é um hotel, eu tive que construir esse hotel. Então, a partir do momento que eu já construí, eu já estou modificando essa paisagem. Então, aí eu não tenho mais uma paisagem natural. Eu vou ter uma paisagem cultural. Áreas naturais não ocupadas correspondem a paisagens naturais. Olha, o segredo dessa frase está aí, no não ocupadas. Se ela não foi ocupada, ela é uma paisagem natural. Então, se é uma paisagem natural, a gente bota o número 1. Então, aí nossa resposta ficou 2, 1, 2, 1. Tá certo? Foi bem fácil, bem simples.
Só para a gente relembrar um pouquinho de paisagem natural e paisagem cultural. Vamos continuar aqui, ó. Agora a gente vai falar do campo. Eu quero que a gente relembre o que é o campo. Porque tem gente que vai dizer, é uma fazenda. Vamos lá, ó. O que é o campo? É aquela área que não faz parte dos meios urbanos ou é aquela área que faz parte dos meios urbanos. Primeiro a gente precisa lembrar o que é um meio urbano. O meio urbano é aquele que está construído, cheio de casas, comércios, fábricas, onde tem uma grande movimentação de pessoas. Tem hospital, tem mercadinho, tem várias coisas, vários elementos urbanos. Então, o campo ele é justamente o contrário, né? Ele vai ter poucas construções, poucas casas, vai ter muito sítio, fazenda, áreas de campo, né? Áreas de mato, de natureza. Então aí, ó, será a primeira ou a segunda? Vamos ler, ó. É aquela área que não faz parte dos meios urbanos. Ora, se não faz parte do meio urbano, é uma área de campo. Então a gente vai marcar lá a primeira. Essa aqui tá bem fácil, né, gente? Tá bem simples. Todo mundo vai acertar aí em casa. Agora, vamos lá. Lembrando do campo, tá certo? A gente vai falar agora das atividades econômicas do campo, tá? Relacione as colunas das atividades econômicas abaixo. Então, eu tenho aí para agricultura, letra A, para pecuária, letra B, para agropecuária, letra C, e para o extrativismo, letra D. Lembrando que aqui nas nossas aulas, nós falamos de agricultura, de agropecuária, de pecuária, de extrativismo, tudo isso aí nós já vimos aqui, tá certo? Já fizemos detalhadamente. Então, vamos lá. Conjunto de atividades que abrangem agricultura e pecuária. Qual é a nomenclatura para a junção dos dois, de agricultura e pecuária? Essa tá muito fácil, né, gente? Ó, agricultura e pecuária junto, a gente chama de agropecuária. E aí, letra C, tá certo? É o conjunto de atividades econômicas que manipulam ou exploram as matérias-primas e as fontes de energia. Essa tá um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais complexa, mas ela também é muito fácil. É aquela atividade econômica que retira as coisinhas da natureza para sobreviver. Que temos comunidades na Amazônia, por exemplo, que retiram da natureza os frutos das árvores para poder sobreviver. E aí eu vou ter também a exploração do metal, né? E aí a gente chama de extrativismo, porque a gente vai extrair da natureza, tá certo? Então aí entra a letra D, né? Que é o extrativismo mineral, vegetal e animal também, tá? Ó. Utilização do solo para o plantio e o cultivo de plantas. Gente, qual é a atividade econômica que a gente usa o solo para o plantio? Isso tá muito fácil, né, gente? Ó. Agricultura, letra A. Utilização da terra para a criação de animais com finalidades econômicas. Que eu posso usar a terra para criar animais, mas por a finalidade de ser doméstico, né? Que eu crio porque eu gosto. Essa daí é com a finalidade econômica. E aí só sobrou a letra B, que é de pecuária, que é a criação de animais, tá certo? E aí nosso gabarito ficou CDAB, tá certo? Vamos para a próxima. Também ligada ao setor das atividades econômicas do campo, tá certo? Marque V para verdadeiro e F para falso, para as definições das criações abaixo. Tem a criação e do lado está dizendo o tipo de criação. Se você acha que está verdadeiro, você marca V, bota o V de verdadeiro. Se você achar que está falso, você marca o F de falso, tá certo? Então, vamos lá relembrar os tipos de criação que também vimos aqui nas nossas aulas.
Bovinocultura. Essa tá bem facilzinho também, né, gente? Ó, bovinocultura. Será que bovinocultura é a criação de bois? E aí, quem acha que tá verdadeiro, marca V. Quem acha que tá falso, marca F. E aí, 2 segundinhos. Ó, verdadeiro. Avicultura. Será que a avicultura é a criação de aves? E aí, quem acha que está certo? Quem acha que está verdadeiro? Marca o V. Quem acha que está falso? Marca o F. Vamos ver? Verdadeiro. Ó. Avicultura é a criação de aves. Suinocultura. Será que suinocultura é a criação de porcos? E aí, quem acha que suinocultura é a criação de porcos, marca verdadeiro. Quem acha que está falso, marca o F, né? Vamos ver? Verdadeiro. Suinocultura é a criação de porcos. É tanto que eu posso chamar também os porcos de suínos. Agora preste atenção. Caprinocultura é a criação de cobras. Será que a caprinocultura é a criação de cobras? Preste atenção. Será? Eu acho que está falso, né? Já que a caprinocultura é a criação de cabras, não é de cobras. Ó, ovinocultura. Será que ovinocultura é a criação de ovos? E aí, se você acha que está verdadeiro, marca o V. Se você acha que está falso, marca o F. Vamos ver, tá certo? Se está verdadeiro ou se está falso. Tá falso, gente. Ó, ovinocultura é a criação de ovelhas, tá certo? Não é de ovos. A parte dos ovos fica lá na ovinocultura, né? Quem cria aves acaba também fazendo essa parte dos ovos. Vamos para a próxima. Tá todo mundo acertando, tá todo mundo, que eu tô vendo aí, que tá todo mundo fazendo direitinho. Agora a gente vai falar um pouquinho do universo. Lembra que a gente teve várias aulas aqui falando do universo, dos planetas, do Sol, da Lua. Então, existem diversas teorias científicas a respeito da origem do universo. Qual é a teoria mais aceita pelos cientistas? Ó, todas essas daí são teorias sobre a criação do universo. Porém, tem uma que os cientistas consideram a mais aceita por essa criação do universo. E aí eu vou ler para vocês as opções, tá certo? Teoria do Big Bang, gravidade quântica em loop, teoria M, seleção natural cosmológica ou universo oscilante. Ó, tem uma aí, só uma, tá certo? Vamos ver qual é a certa. Teoria do Big Bang. Tem até um seriado, né? De TV que lembra aí esse nome. Então tá muito fácil, né, gente? Eu vi que todo mundo lembrou aí. Então vamos para a próxima. Sabemos que o universo corresponde ao conjunto de toda a matéria e energia existente. Sendo assim, marque apenas os astros que fazem parte do nosso universo. Quando eu digo astros, eu estou falando de todos os corpos celestes que habitam o nosso universo. E aí eu quero saber o que a gente pode encontrar no universo. E tem mais de uma certa. Se você acha que no universo nós vamos encontrar planetas, marca. Se você acha que vamos encontrar cometas, marca. Se acha que nós vamos encontrar estrelas, aí você marca também. E aí nós temos as galáxias, marca também. E os satélites. Se você acha que faz parte do universo, você marca também, tá certo? Então vamos ver qual é ou quais são as alternativas, né? O que é que a gente pode encontrar no nosso universo? Temos planetas, temos planetas. Temos cometas, temos sim. Cometa Halley é um exemplo. Temos estrelas? Temos estrelas sim. E as galáxias? Temos galáxias e temos os satélites também. Então tudo isso faz parte
do nosso universo. Lembrando que nós temos satélites naturais e os artificiais. E aí os satélites artificiais são construídos pelo homem, que giram lá na órbita da Terra, que nos ajudam inclusive com a tecnologia e a comunicação. E aí cada satélite vai ter uma finalidade, tá certo? Mas o que mais nos atinge de forma direta é o da comunicação. Galáxias são os conjuntos de planetas, estrelas e gases. Qual é o nome da galáxia em que o nosso sistema solar está? E aí, quem é que lembra qual é o nome da nossa galáxia? Será que nós estamos na galáxia de Andrômeda? Será que nós estamos na galáxia do Triângulo? Ou será que nós estamos na Via Láctea? E aí, qual é o nome da nossa galáxia? E nós temos o sistema solar, e dentro do sistema solar nós temos as galáxias. E aí nós estamos numa dessas galáxias, né? O nosso planetinha Terra está numa galáxia dessa. Qual galáxia será? E aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Via Láctea. Ó, acertou. Quem marcou aí Via Láctea é o nome da nossa galáxia, tá certo? Vamos para a próxima. Quais os 8 planetas do nosso sistema solar? E aí, quem é que vai lembrar os nossos planetinhas do nosso sistema solar? Ó, vamos ver. Eu tenho Mercúrio, eu tenho Vênus, eu tenho Terra, que é o planeta que nós vivemos, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá certo? São os planetas que fazem parte do nosso sistema solar. Tá certo, gente? Estão vendo aí que todo mundo está acertando, tá bom? Então, ó, nossa próxima pergunta também vamos continuar com os planetas. Agora, a gente vai classificar os planetas. Lembrando que nós temos 2 tipos de planeta. Os planetas rochosos e os planetas gasosos, tá certo? Lembrando que os rochosos são os 4 mais próximos ao Sol e os gasosos são os 4 mais afastados do Sol, tá certo? E aí, 2 segundinhos para vocês lembrarem. Quais são? Primeiro, os rochosos, né? Vamos ver. Eu tenho Mercúrio, Vênus, Marte e Terra como os planetas rochosos, tá certo? Essa é a classificação deles. Lembrando, eles estão mais próximos do Sol, por isso são classificados como rochosos. E agora nós temos os gasosos, que são os 4 últimos afastados do Sol. E aí nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá certo? Lembrando que nossas aulas estão lá no YouTube, tá, gente? É só dar uma revisão. Ó, o movimento, a gente falou dos universos e falamos também dos movimentos de rotação e translação, tá certo? O movimento de rotação, ou seja, o movimento realizado pela Terra em torno de seu próprio eixo, ocorre na direção, porque eu tenho o movimento de rotação e o de translação. O de rotação, a Terra gira em torno do próprio eixo dela, né? Ela fica girando lá. E o de translação, ela gira em torno do Sol. E aí eu quero saber em qual direção ocorre esse movimento de rotação. Será que é do norte para o sul? Será que é do leste para o oeste? Ou será que é do oeste para o leste? E aí, vamos ver? É do oeste para o leste, tá certo, gente? Ficou aí. Ele não foi até o parênteses, mas é aí nesse último, tá? Do oeste para o leste. Então, vamos para a próxima. Marque V para verdadeiro e F para falso. Tudo isso aqui a gente vai falar sobre a Terra e os movimentos da Terra, tá certo? Rotação e translação. Então, vamos para a primeira.
A Terra leva 24 horas para realizar uma volta completa em torno de seu eixo. E aí, será que está verdadeiro ou será que está falso? Será que essa volta que a Terra dá em torno dela mesmo, será que leva 24 horas? E aí, está verdadeiro, né? O movimento da Terra de rotação, ela leva 24 horas, que aí eu tenho o dia e a noite. Rotação é um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. E, gente, será que está certo? Vamos ver? Está falso, né? O movimento da Terra em torno do Sol é o de translação, tá? O de rotação é quando a Terra gira em torno dela mesma. Ó, o movimento de translação é o responsável pelas sucessões dos dias e das noites. E aí? Será que está verdadeiro? Não, está falso, né? Não é o movimento de translação que dá o dia e a noite. É o movimento de rotação. Já que ele leva 24 horas, ele pega o dia e a noite. É ele que diz o dia e a noite. O movimento de rotação é o responsável pelas estações do ano. E aí, quem é que lembra? Será que está certo? Será que está errado? Está falso também. É o movimento de translação que nos dá as estações do ano. É quando ele está fazendo a volta em torno do Sol, é que vai nos dando as estações do ano. Translação é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. E aí, será que está verdadeiro? Está verdadeiro. Translação, a Terra gira em torno do Sol. Ó, gente, então só para ficar bem claro, rotação, a Terra gira em torno dela mesma. Translação, a Terra gira em torno do Sol. Tá certo? Ó, a ocorrência das estações do ano é um processo natural que tem origem na... Essa já é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai conseguir fazer. Presta atenção, é só ir eliminando as alternativas. Formação dos equinócios e no movimento de rotação da Terra. Inclinação do eixo terrestre e do movimento da translação da Terra. Distribuição das ondas climáticas e no movimento de translação da Terra. Influência de satélites naturais e o movimento de lutação da Terra. Então vamos começar primeiro eliminando a letra D, né, gente? A gente não tem esse movimento de lutação da Terra, né? E aí, esse processo das estações do ano, a gente já viu que quem define ele é o movimento de translação. Então, se é o movimento de translação, eu já posso tirar também a letrinha A. Então, não é nem a letra A, nem a letra D. E aí me sobra a B e a C. Na C ela está escrita assim, ó. Distribuição das zonas climáticas. Não, gente, ó, as ondas climáticas já é uma consequência desse movimento de translação das estações do ano. Então, ó, só sobrou aqui para a gente a letrinha B, que é a inclinação do eixo da Terra e o movimento de translação da Terra, que dá as estações do ano para a gente, tá certo? Vamos para a próxima. A atual divisão regional brasileira foi realizada em 1970 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Conforme essa regionalização, cite os complexos regionais do Brasil e seus respectivos estados. Primeiro a gente vai dizer quais são as regiões do Brasil. Quais são? Ó, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. São as 5 regiões do Brasil que nós temos. E aí agora nós vamos falar a região e o estado que faz parte dessas regiões, porque essa pergunta aí, ó, tem 2 partes, tá certo? E aí no Sul eu vou ter Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. No Sudeste eu vou ter Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
No Centro-Oeste eu vou ter Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. No Norte eu vou ter Roraima, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. No Nordeste a gente vai ter Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o Brasil. Então aí, gente, tem as 5 regiões e os estados que fazem parte das 5 regiões aqui do nosso Brasil, tá certo? Bom, gente, chegamos agora para a nossa última questão, tá certo? Ó, a Batalha do Monte das Tabocas, que aconteceu aqui na nossa região, foi o primeiro embate da insurreição pernambucana e a recuperação do território ultramarino do Império Português por Portugal. Em que ano aconteceu a Batalha do Monte das Tabocas? Lembrando que nós tivemos aqui um mês falando, estudando sobre a Batalha do Monte das Tabocas. A batalha aconteceu no dia 6 de agosto de 1645. Ela aconteceu no dia 3 de agosto de 1645 ou ela aconteceu no dia 9 de agosto de 1645. E aí, vamos ver? Aconteceu aí no dia 3 de agosto de 1645, a Batalha do Monte das Tabocas aqui na nossa região, tá certo? Ó, então, o que nós aprendemos hoje foi o nosso quiz de perguntas e respostas, tá certo, gente? Ó, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Lembre-se, continue assistindo às aulas, fazendo revisões, estudando. É sempre bom a gente estar relembrando. As aulas ficam lá gravadas, você pode acessar a hora que você quiser, tá certo? Espero vocês na próxima aula. Beijo!